Meus irmãos, boa noite a todos, bom dia, perdão a todos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Nós vamos nesta manhã meditar na palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 até o verso 31. Vamos fazer a leitura, também a exposição desse texto nesta manhã. Carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 21 a 31. Gálatas, capítulo 4, versos 21 a 31. Diz assim as Escrituras: Dizei-me vós o que quereis, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está sob escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Oremos nesta manhã. Meu objetivo com esse sermão é entendermos e compreendermos a liberdade que temos da graça de podermos servir a Deus, estar em comunhão com os irmãos, estar em plena comunhão com a igreja, poder participar da promessa do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está a sua palavra nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir da sua palavra. Fica conosco nesta manhã, nos dê alguns minutos aqui de reflexões, para que nós possamos, ó Pai, ser plenamente edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e a nossa mente para a compreensão da sua palavra, porque a sua palavra é profunda e a nossa mente é muito rasa, é muito limitada. Pedimos a compreensão clara e concisa da tua Escritura, mediante o poder do teu Espírito, que é o ministrador e o aplicador da palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, que é a carta aos Gálatas, e quando Paulo ele escreve a carta aos irmãos da Galácia do Sul, a saber, os Gálatas, ele começa a tratar acerca da liberdade da fé, a liberdade da graça, em face às heresias que haviam sido disseminadas e pregadas durante aquele tempo nas igrejas da Galácia do Sul. Heresias essas como as heresias do gnosticismo e também as heresias dos judaizantes da fé cristã, que é uma tentativa de voltar à lei de Moisés,
a prática da lei cerimonial, como parte da fé. E Paulo então escreve esta carta, a carta aos Gálatas, para dizer aos irmãos que nós estamos livres. Estamos livres. Eu vou repetir, nós estamos livres. Nós não precisamos mais cumprir a lei de Moisés. A graça é libertadora. Cristo cumpriu a lei por nós. Não precisamos mais de leis cerimoniais. Paulo escreveu a carta aos Gálatas exatamente para mostrar isso, exemplificar isso e ensinar isso. Isso é muito importante, porque nós estamos em um período da nossa vida aqui neste mundo em que falsos mestres, falsas igrejas, falsos profetas, falsos ensinadores têm levantado novamente a bandeira da lei cerimonial e uma tentativa de retroceder, de retrocesso, de voltar novamente às práticas da lei de Moisés. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas para dizer que nós não somos mais obrigados a cumprir todos os ritos e cerimônias da lei, uma vez que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ao longo de todo o capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele está tratando do seu esforço em pregar o evangelho da graça a uma igreja que estava sendo afetada pelos falsos mestres judaizantes. Nós observamos, por exemplo, a partir do versículo 1 do capítulo de número 4, como Paulo ele abre o seu coração, mostrando a servidão do domínio da lei sobre aqueles irmãos e mostrando a liberdade da graça que ele prega e que ele ensina para aqueles irmãos, do verso 4 até o verso 7. A escravidão do domínio da lei, do verso 8 até o verso de número 11. Depois, o apóstolo Paulo, ele mostra o seu coração pastoral nesse mesmo capítulo, do verso 12 até o verso 21. Até o verso 20. E a partir do verso de número 20, ele se mostra perplexo, ele mostra-se perplexo com a intimidade que aqueles irmãos já haviam tido com falsas doutrinas e a imaturidade deles a respeito da graça e do ensinamento da fé. Nesse pequeno trecho, nessa pequena perícope do verso 21 até o verso 31, o apóstolo Paulo vai concluir o seu raciocínio, a sessão doutrinária sobre a liberdade da fé, fechando o capítulo 4, usando uma alegoria para mostrar que nós não estamos mais sujeitos à servidão da lei de Moisés, mas nós estamos livres por graça e pela graça e em graça. Algumas análises introdutórias ainda são muito pertinentes antes de trazermos à luz, trazermos à baila esse ensinamento nesta manhã. Em primeiro lugar, esse é o último argumento de Paulo, no capítulo 4, para mostrar a justificação por graça, mediante a fé, e não a salvação por obras e mediante elas. Em segundo lugar, Paulo chama ao debate aqui, a partir do capítulo de número 4, verso 21, quando ele diz assim: dizei-me vós, é um desafio, é um debate. Ele chama os judaizantes da fé cristã para um debate acerca de lei e de graça. Ele não se esconde, ele não se intimida, ele não se acovarda, mas corajosamente ele começa a doutrinar e a ensinar a igreja a respeito da verdadeira fé e da verdadeira graça em Cristo Jesus. Ele entra na arena do confronto para proteger a igreja
de falsas heresias, de falsos profetas, como um apologeta verdadeiro, afiado, como apologeta polido, para defender a verdade da graça, para defender a verdade de Cristo diante das heresias. E, meus irmãos, quantos homens covardes nós temos atualmente, quantos pastores covardes nós temos nos dias de hoje, pessoas que por medo de perder fama, status, mídia, dinheiro, dízimos, ofertas, membros de igreja, se acovardam, ficam calados, não falam a verdade, não pregam a verdade, não defendem a verdade. Eu me lembro de João Calvino que diz que um cachorro late quando o seu dono é atacado, e eu seria um covarde se ver a verdade de Deus sendo atacada e não fizesse nada. Nós precisamos urgentemente de homens capacitados, de homens afinados, de homens polidos, assim como o apóstolo Paulo, para bater de frente com os hereges, para bater de frente com as heresias e mostrar: isto está errado, esta não é a verdade da graça, esta não é a verdade de Deus. Porque hoje nós temos falsos profetas que pregam heresias, que vendem a fé cristã por meio de sacrifícios, por meio de ofertas, por meio de dízimos, por meio de contribuições exacerbadas, além do normal, para se enriquecerem e encherem seus bolsos. Mas ainda existem profetas que não se dobraram diante de Baal e diante de Azera. Ainda existem verdadeiros profetas que se levantam como voz de Deus nesta geração e prega a verdade do reino, a verdade do evangelho. Deus conta comigo e Deus conta com você. O apóstolo Paulo, ele chama os falsos mestres aqui para o combate, mostrando a eles o que realmente é o evangelho, que não tem nada a ver com ritos, que não tem nada a ver com cerimônias judaicas. Ele vai até o campo deles, até a arena deles, para guerrear, para debater. Quando ele diz assim: acaso não sois, acaso não ouvis a lei? Acaso não ouvis a lei? Isso aqui é um argumento de debate. O apóstolo Paulo está chamando eles para o debate aqui. Acaso não ouvis a lei? Ele vira a arma contra eles, ele usa a própria lei para defender a graça, e usa a arma contra os próprios judaizantes, confrontando-os, eles mesmos, capturando eles nos próprios laços das suas próprias lógicas e dos seus próprios argumentos. O meu objetivo, como disse a princípio nesta manhã, é que no decorrer da exposição dos versículos, todos nós possamos estar convictos de que a lei não conduz à salvação. A lei não salva ninguém. A lei conduz à perdição. Nós somos salvos apenas pela graça. É pela graça que nós somos salvos, não por intermédio da lei. Vamos dividir esse sermão, portanto, nesta manhã, em pelo menos 4 pontos essenciais. Primeiro ponto, a convicção de Paulo acerca da verdade, verso 21. Segundo ponto, os 2 filhos de Abraão, Isaque e Ismael, verso 22 a 27. Terceiro ponto, as 2 mulheres representando as 2 alianças de Deus com Abraão, verso 22 a 27, Sara e Agar. E em quarto lugar, aplicações práticas, aplicações pessoais, aplicações importantes acerca de tudo isso para nós, do verso 28 até o verso 31. Posto isto, vamos observar o texto. Verso 21 diz o apóstolo São Paulo: dizei-me vós,
O que quereis, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Como vimos no verso 20, Paulo expressa o seu sentimento. Olha aí o verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha como ele fica estarrecido, ao ponto de dizer que ele queria falar com aqueles irmãos com outro tom de voz. Mas o fato daquela igreja estar sendo atacada, influenciada por heresias, Paulo diz assim: queria eu falar em outro tom, mas eu estou perplexo com vocês. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta que Paulo mais demonstra o seu sentimento de indignação. Indignação. Porque aquela igreja estava sendo afetada e já estava dando espaço a falsas heresias. E o apóstolo Paulo fica perplexo, ao ponto de no verso 20 dizer: eu queria mudar o tom de voz com vocês, mas não dou conta, porque eu estou perplexo. Eu estou estarrecido. O fato de vocês serem influenciados tão facilmente. É a mesma coisa quando ele diz nos capítulos anteriores: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ele está perplexo, gente, porque a igreja está sendo afetada. Ele abre o seu coração aqui no verso 20. E então no verso 21, após ele expressar a sua perplexidade, após ele expressar o seu desencantamento a respeito da igreja, no verso 21, ele expressa a imaturidade desses irmãos, a imaturidade doutrinária deles. Agora ele lança não só uma ilustração para mostrar a imaturidade deles, mas ele também usa vários argumentos para dizer que aqueles irmãos estavam completamente equivocados, estavam completamente errados. Ele usa ilustração e argumentos para elucidar a sua tese e mostrar que a verdade do Evangelho é maior do que a heresia judaizante. Ele chama os falsos mestres ao debate e faz um alerta aos debatedores. Vocês estão debaixo do domínio da lei, que é escravidão, ou seja, vocês são escravos. E para ilustrar isso, ele vai usar o relato de Abraão. Ele está tão convicto da verdade que com ousadia ele chama os falsos mestres ao debate, os falsos mestres à discussão. Dizei-me vós, ou seja, vem, pode vir todo mundo, vem para cima. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Dizei-me vocês que querem viver sobre a lei, vocês que querem obedecer à lei, vocês que querem cumprir a lei, vocês não conhecem a lei? O que diz a lei? Aí ele explica no verso 22, usando os dois filhos de Abraão. Olha o texto. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mediante um da mulher escrava e outro da livre. Verso 23. Mas da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. O apóstolo Paulo chama eles para o debate, mostra que eles querem viver a lei, sendo inúteis, e no verso 23 ele usa os dois filhos de Abraão para elencar isso, para elucidar o seu argumento. Os dois filhos de Abraão, está no verso 22 até o verso 27. Os judeus, eles se orgulhavam por serem filhos de Abraão, por terem prepúcio cortado.
Eles achavam que isso salvaria eles. Só o fato de nascer na família, na descendência de Abraão, eles seriam salvos. Porém, os verdadeiros filhos de Abraão, meus irmãos, eles não são apenas físicos, mas eles são espirituais. Romanos capítulo 4, verso 16, diz que nós também, os gentios, somos filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a promessa que Deus havia feito para Abraão. Ou seja, Paulo confronta eles dessa falsa esperança que havia no coração deles e mostra que Abraão teve 2 filhos, porém de mães diferentes, de naturezas diferentes. Isaque era filho de Sara, uma mulher livre, que nasceu segundo a promessa. Ismael era filho de Agar, a mulher escrava, que nasceu segundo a carne. E Paulo vai fazer um contraste paradoxal entre o filho da escrava, Agar, e o filho da livre, Ismael. O filho da promessa, Isaque, e o filho da carne, Ismael. E ele vai fazer um paradoxo de realidades entre essas duas descendências. John Stott, comentando a respeito desse texto, chega a dizer que Isaque, ele não nasceu segundo a natureza, mas contra a natureza, porque Abraão tinha 100 anos de idade quando Sara teve Isaque, e Sara tinha 90 anos de idade quando teve Isaque, ou seja, ele não nasceu conforme a natureza, ele não nasceu segundo a natureza, mas ele nasceu contra a natureza. Por isso ele é considerado não filho da carne, mas filho da promessa. Filho da promessa. Já Ismael, por conta da desobediência de Sara, por conta da falta de fé de Sara, da incredulidade de Sara, que chama sua serva Agar, uma serva escrava egípcia, e diz: deita-se com ele, para que ele tenha uma criança, porque eu já estou velha. Então, por causa da falta de fé de Sara, Agar vai se deitar com Abraão, e de Abraão com Agar vai nascer Isaque, filho da carne, por meio de uma falta de fé, por meio de uma desobediência. Já Sara vai ser por um processo de Deus, por um processo espiritual, porque Deus vai dizer a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, a tua descendência será tão grande como as estrelas do céu, e também como a areia que está na praia do mar. Abraão, em ti serão benditos todos os povos, porque você anda na minha presença, e se tu justo, se tu santo, se tu separado. E por causa desta promessa, vem Isaque, que vai herdar a promessa do seu pai Abraão, e vai trazer a promessa para as gerações futuras. Paulo está usando esse argumento aqui contra os judaizantes que queriam perverter a fé cristã. Ismael é símbolo da lei, Isaque é o símbolo da graça. Paulo considera as duas coisas como alegorias, e ele mesmo vai explicar isso no próprio texto. Os dois são alegorias. Isaque, filho da carne, filho da promessa. Ismael, filho da carne. Ismael simbolizando a lei, Isaque simbolizando a graça. Vamos examinar isso mais profundo, vamos examinar isso mais de perto, vamos aprofundar a pílula de conhecimento aqui agora. Em primeiro lugar, Ismael é símbolo da escravidão. Por que Ismael é símbolo da escravidão? Porque ele não nasceu por uma promessa. Ele nasceu por precipitação humana, precipitação de Sara, precipitação humana. Foi arranjado, vamos dizer no linguajar popular.
Ele era fruto da incredulidade de Abraão e de Sara. 4 verdades nós temos em Ismael. A primeira verdade de que Ismael é como um símbolo da escravidão, da lei, é que, em primeiro lugar, ele era filho da escrava. Está aí no verso 22. Ele era filho de Abraão, porém filho da escrava. Não da promessa de Deus com Abraão. Ele era filho de Abraão, sim, mas não era filho da promessa de Deus com Abraão. Filho de Abraão, sim. Filho da promessa de Deus com Abraão, não. Era de Abraão, mas não era prometido por Deus. Era de Abraão, mas não era prometido por Deus. Não bastava ser apenas filho de Abraão, tinha que ser promessa. Não basta apenas ser filho de Abraão, gente, tem que ser promessa de Deus. Não basta ser filho de Abraão. Se a mãe é escrava, ele vai ser escravo. Se a mãe não tem a promessa, ele não vai ter a promessa. Ele não tinha direitos, porque a mãe era escrava, a mãe era egípcia. Não basta ser filho de Abraão. Você está entendendo o que eu estou pregando nesta manhã? Não basta ter prepúcio cortado, não basta dizer eu sou rabi, eu sou rabino, eu sou judeu, eu sou sefadita, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Issacar, eu sou da tribo de Naphtali, eu sou da tribo de Gibeão, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo de Efraim, eu sou da tribo... Não basta, tem que ser do céu. Tem que ser da promessa, porque Deus não tem compromisso com Israel étnico. Deus não tem compromisso com etnias, com raça. Deus tem compromisso espiritual. Hoje o povo de Deus não é apenas aquele povo lá, do extremo norte, lá em Jerusalém. O povo de Deus está no mundo inteiro, porque todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós, diz o apóstolo Paulo. Então para com essa palhaçada de olhar para Israel. Israel é um povo de Deus. Israel somos nós. Deus não tem dois povos. Deus não tem uma noiva, igreja, e uma amante, Israel. Ou Deus não tem a noiva Israel e a amante, a igreja. Não existe isso. Deus só tem uma noiva. E essa noiva, ela está cheia de judeus e de gentios. Ela é feita de judeus e de gentios. O apóstolo Paulo disse que a cruz de Cristo derrubou a parede de separação que separava judeus de gentios. Logo, Deus tem um povo só, que é feito de judeus e é feito de gentios. Portanto, nós somos filhos de Abraão segundo a promessa. Não basta ser filho de Abraão. Ismael era filho, mas não era da promessa. Em segundo lugar, Ismael como símbolo da escravidão da lei, porque ele nasceu segundo a carne. Olha o verso 23. Diz o apóstolo Paulo, verso 23, mas uma escrava segundo a carne, mas o da escrava, nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, ele nasceu segundo a carne. Calvino dizia que em Ismael estava a natureza humana e em Isaac a eleição divina. Em Ismael, a natureza do homem, em Isaac, a eleição de Deus. Paulo tem duas coisas em mente aqui. Primeiro, que ele nasceu segundo a vontade da carne, conforme nós vemos lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 2, que eles tentaram empurrar a aliança para receber a promessa de qualquer maneira, de qualquer forma.
Mas em terceiro lugar, Ismael ele nasce para a escravidão e para a escuridão. Capítulo 4, verso 24, olha o que diz o texto. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ou seja, Agar é símbolo da aliança antiga. Na aliança antiga, tudo depende do homem, da obediência do homem. A lei não liberta, mas escraviza. Não salva, mas condena. Ismael perseguiu Isaque, o filho da livre, conforme nós vemos Paulo explicando lá no verso 29. Isaque, quando foi desmamado aos 3 anos de idade, nesse tempo Ismael já era um adolescente de aproximadamente 17 anos. E na festa de aniversário de Isaque, Ismael começou a caçoar de Isaque, a desprezar Isaque, a perseguir a Isaque. Paulo diz que essa perseguição de Ismael para com Isaque perdura por séculos, até os dias de Cristo, nos libertar diante da lei. Paulo está dizendo que essa perseguição simboliza uma perseguição espiritual que vai durar até o dia que Jesus vir. O dia que Jesus veio, nascido de mulher, se encarnando como homem entre nós, veio a promessa de Deus para Isaque, o filho da graça, e não filho da lei, e não filho da escravidão. Mas em segundo lugar, queridos, Isaque, enquanto Ismael é filho da escravidão, Isaque é filho da liberdade. Olha o verso 22, na parte B, diz assim o texto: uma da mulher escrava e outro da livre. Sara era livre e não escrava como Agar era, mesmo com esterilidade, mas era livre. Era estéril, mas era livre. Agar era fértil, mas era escrava. Isaque nasceu segundo o Espírito, não segundo a dependência humana. Foi por intervenção direta de Deus. Olha o verso 29. Paulo diz assim, verso 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito. Ou seja, ele nasceu segundo o Espírito, por isso ele era perseguido. Isaque nasceu para ser herdeiro de tudo. Verso 30, diz o apóstolo Paulo: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. A herança é para Isaque. Vamos lá. Isaque nasceu para ser herdeiro de tudo, e a herança é para quem tem promessa. A herança não é para quem não tem promessa. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, verso 17, que a herança é para aquele que recebeu em primeiro plano a promessa. Vamos ao segundo ponto desse sermão e a gente já está quase terminando. Segundo lugar, as duas mulheres aqui, Sara e Agar. Ismael, Agar, Isaque, Sara. Representa duas alianças de Deus com o seu povo. Agora, a Sara e Agar representam para Paulo aqui dois pactos. Tendo apresentado os filhos, Paulo agora apresenta as mães dos filhos, as mulheres. Ele se dedica a falar de suas mães como duas alianças, duas Jerusaléns aqui, duas nações, duas Jerusaléns, uma Jerusalém terrena e outra Jerusalém celestial, duas nações, uma nação antiga e outra
outra nação nova, representando aliança nova. Vamos analisar esses dois pontos agora. Em primeiro lugar, Agar é escrava, verso 23. Ela é tipificada na Bíblia pelo Monte Sinai. Paulo diz, ora, Agar é o Monte Sinai. Ou seja, o Monte Sinai representa Jerusalém da terra, Jerusalém terrena. 5 vezes aqui ela é chamada de escrava. Paulo chama Agar de escrava pelo menos 5 vezes nesse texto. Verso 22, verso 23, verso 30 e verso 31. Ela não era mulher de Abraão, ela era serva de Agar. Ela não foi esposa legítima de Abraão, ela foi arranjada por Sara. Ela não era mulher de Abraão, mas foi dada a ele. Porém, a precipitação humana não vai anular a promessa de Deus. Ainda que Abraão precipita juntamente com Sara ao conceber Agar e Ismael, essa precipitação humana não vai invalidar, não vai interromper a promessa de Deus. Isto significa que Deus é soberano em suas determinações, em seus decretos, em suas escolhas, em tudo aquilo que Ele faz, independente da ação humana. Deus é que coordena todas as coisas. Pode o homem precipitar, pode Agar precipitar, pode Sara não acreditar na promessa. Isso não invalida a promessa, isso não muda a promessa. Deus disse para Abraão que daria a ele um filho da promessa, e ele deu. Independente se houve primeiro um percalço no caminho, houve primeiro uma dificuldade no caminho, Deus cumpriu a sua promessa, independente da desobediência de Abraão, independente da desobediência de Sara. A promessa de Deus continuou viva, intacta, porque Deus é soberano sobre os homens. É Ele que salva, é Ele que faz a promessa e é Ele que cumpre. O homem não é livre em coisa nenhuma, é Deus que coordena as ações humanas. A promessa de Deus permaneceu intacta, independente desse percalço chamado Ismael. A promessa de Deus permaneceu intacta. Verso 25. Agar é símbolo do Monte Sinai. Ela e seus filhos representam a escravidão. Esse é o judaísmo sem a graça. O judaísmo, a Torá, os 10 mandamentos, a Mishnah, toda a Torá sem o Evangelho representa Agar, Monte Sinai, Jerusalém terrena, não promessa, não graça. Agar gera para a escravidão, verso 24. Ela não pode atingir as exigências da lei, porque a lei exige perfeição, e judeu nenhum é perfeito. A lei exige perfeição, e ninguém é perfeito. Ninguém consegue atingir as demandas e as exigências da lei. É besteira você querer cumprir a lei. Porque a lei exige um alto padrão e você não atinge nem a metade. A Bíblia diz que se você descumprir um ponto, um tio, você é culpado de todo ele. Toda a lei. Sara era símbolo da nova aliança. Agar, símbolo da velha aliança. Uma mulher livre. Ela é legítima esposa de Abraão e recebeu um milagre de Deus. Gente, o que eu estou pregando aqui é uma profundidade tão grande que eu tenho certeza que tem pessoas aqui, deve estar nos comentários aí, comentando, deve estar achando um absurdo isso, principalmente judaizante, né?
Pessoas que adoram querer cumprir a lei, que guarda sábado, que não come carne de porco, né? Que que tenta cumprir a lei, deve estar achando um absurdo isso, porque para entender isso aqui, gente, é só aquele que nasceu, não da carne, mas do Espírito, é só aquele que nasceu de novo. Essa é a profundidade da revelação do Evangelho. É isso que Paulo está tentando ensinar aos Gálatas aqui. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas, que foram afetados assim como você foi afetado pelo judaísmo, pela falsa ideia judaizante de cristianismo. Paulo está dizendo que Sara também, ela representa Jerusalém de cima, enquanto Agar, judeus, Jerusalém de baixo. Sara representa todos os cristãos que creem em Jesus e são salvos por graça, porque representa a Jerusalém de cima. Olha o verso 26, o que Paulo diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre. Quem é livre, gente? Sara. Ora, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, e exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que da que tem marido. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo aqui. A verdadeira Jerusalém é onde Cristo reina, não onde a religião judaica reina, não onde a lei impera, não onde a lei se concentra. Sara representa todos os eleitos de Deus, que são salvos pela promessa, desde Bereshit até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Sara representa todos os eleitos que Deus escolheu para a salvação, pela promessa da fé e não das obras da lei. Mas em quinto lugar, Sara também representa a mãe de todos nós. Sabe quem é a nossa mãe? Não é Maria. Maria é mãe de Jesus. Sabe quem é a nossa mãe? Sara, porque nós somos filhos de Sara. Nós somos filhos da promessa. Claro que simbolicamente, dentro da alegoria de Paulo aqui, nós somos filhos da promessa. Sara é a mãe de todos os crentes, de forma alegórica, dos que nascem do Espírito e são livres. É isso que Paulo diz no verso 27. Olha comigo o texto. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que das que têm marido. Paulo diz que os filhos dela são mais numerosos do que os filhos de Agar, ou seja, todos nós somos filhos de Sara, porque somos filhos da promessa de Deus. Somos filhos de Abraão, porque somos filhos da promessa, e somos filhos de Sara, porque também somos filhos da promessa. Louvado seja Deus. Que coisa linda, gente. Que coisa profunda que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Mas, infelizmente, a gente vai precisar terminar. Vamos olhar as aplicações pessoais desse texto para nós aqui. Verso 28 até o verso 31. Olha o texto. Diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que Paulo está dizendo aqui? Quais são as aplicações práticas e pessoais de tudo isso que Paulo ensinou para a nossa vida nesta manhã? Paulo agora aplica o conceito histórico de Abraão com uma declaração categórica no verso 28, mostrando aqui nesse texto
que nós somos filhos da livre, filhos de Sara, filhos da promessa, e de Abraão também da promessa, embora influenciados pelos falsos mestres judaizantes, embora influenciado pelas heresias dos judaizantes. Paulo chama os irmãos da igreja de Gálatas, da Galácia do Sul, de filhos da aliança, de filhos da promessa. Gente, embora eles estavam sendo influenciados pelas heresias dos falsos mestres judaizantes, que queriam proibir eles de comer carne, que queriam proibir eles de comer um porco assado, que queriam proibir eles de tomar um cálice de vinho, que queriam proibir eles de trabalhar no sábado e ganhar seu sustento no sábado, que queriam proibir eles de muitas coisas que não podem ser proibidas na graça. Paulo diz: vocês são livres, porque vocês são filhos da mulher livre, vocês são filhos de Sara, vocês não são filhos de Agar, não precisam mais guardar o sábado, não precisam mais deixar de comer um torcinho, um torresmo, um bacon, um presunto, podem comer à vontade, não precisa mais ficar com medo, dizer que é pecado tomar um cálice de vinho, porque não é pecado. Vocês estão filhos da livre, vocês não são filhos mais de Agar, vocês são filhos da promessa. Não se submetam a fardos da lei, mas se submetam à aliança da promessa, à aliança da graça. Louvado seja Deus. Olha como nós somos livres pela graça, meus irmãos. E Paulo mostra também no verso 29, uma certeza esclarecedora. Olha o verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora. Nós veremos sempre essa perseguição. Sabe por que muita gente odeia o cristianismo? Porque o cristianismo é a única religião que não é feita de obras. Única religião, isso eu digo cristianismo bíblico. Catolicismo herege, romano, não entra nisso. Cristianismo bíblico é a única religião que não é feita de obras. Você não precisa fazer nada. Cristo já fez tudo. Olha aqui, sola gratia, sola gratia. O pecador não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Ele é salvo, somente isso. Por isso que é somente graça, sola gratia. Pronto, é somente, não é graça mais a sua obediência, não é graça mais a sua santificação, não é graça mais o seu jejum, não é graça mais a sua oração. Não tem mais. É sola, somente graça. O pecador nada pode fazer para ser salvo. Então eu posso viver em pecado, então eu não preciso viver em santidade. Depois de salvo, você vive em santidade. A salvação, a santificação, ela não é a causa da salvação, é a consequência. Você não é salvo porque você é santo, você é salvo porque você é um pecador, e depois de salvo, você vive em santidade. A santificação é consequência, não é a causa de Deus salvar você, não é obras. A fé não é feita de obras, a fé sem obras ela é morta, mas a fé não vem de nós, ela vem do dom de Deus, ela vem de Deus, dado a nós. Logo o pecador nada pode fazer, apenas crer que tudo aquilo que ele precisa fazer já foi feito na cruz do Calvário, porque o Evangelho não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E Paulo encerra dando uma ordem expressa no verso 30. Olha a ordem que Paulo diz no verso 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança fora. Não aceita no meio de vocês
É por isso que se chegar um judaizante aqui, ele não vai poder ser membro aqui dessa igreja. Ah, não pode cortar o cabelo. Ah, não pode ter a barba, né? Não pode, agora viraram até barba, agora estão apelando, né? Não pode ter barba. Aqui não. Aqui você pode entrar, pode sentar, pode ouvir a palavra, mas ser membro aqui, jamais. Paulo diz, lança fora o escravo. Não deixa não, lança fora. Só quem tem promessa. Aqui você pode vir ouvir a palavra, mas judaizante aqui, não. Esse negócio de alcha, aqui não tem essa palhaçada não, tá? Aqui não, aqui é Jesus Cristo, aqui é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui é a palavra de Deus, é sola Escritura, somente a Escritura, não tem nada de judaísmo aqui, nada de judaísmo, você não vai ver nunca a Arca da Aliança aqui, você não vai ver nunca Guepar, você não vai ver, eu sei que eu pareço um judeu, né? Eu sei que às vezes eu pareço um judeu, tem muita gente que confunde, mas você nunca vai ver eu com essa palhaçada desses hereges aí. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, nós somos livres, porque foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo dá uma ordem, lança fora o legalismo, lança fora a escravidão, o escravo. Nós confiamos não nos nossos méritos, nós não vivemos dos nossos méritos, nós confiamos na graça, nós confiamos na obra de Cristo, não há nada que a gente possa fazer, meus irmãos, é somente a graça de Cristo Jesus. E em último lugar, Paulo ele traz uma contestação inequívoca, verso 31, e a gente vai orar, olha o texto. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E assim, meus irmãos, nós somos filhos de Sara, filhos não da escrava, mas sim da livre. Paulo conclui seu argumento dizendo que nós somos filhos da graça, Sara, e não da lei, Agar. Abraçar o legalismo é inútil. Abraçar o judaísmo do cristianismo, a judaização do cristianismo é um retrocesso. É coisas rudimentares, é voltar aos rudimentos da lei. Porque nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Feche os seus olhos, vamos orar nesta manhã. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Obrigado porque nós não somos filhos da escrava. Nós não estamos mais sujeitos à servidão, mas nós somos livres pela graça, livres pela fé. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse a sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Tu escolheu e aprove o Senhor salvar-nos pela pregação do Evangelho. E eu, principalmente eu, o principal dos principais pecadores, o mais miserável deles. Obrigado, porque o mais miserável dos homens foi salvo. Obrigado, Senhor, porque pela graça nós somos salvos. Não merecemos, mas é pela graça, é dom do Senhor, não vem de nós. Nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos por esta palavra, por esse ensinamento, por essa tão gloriosa palavra, por essa promessa. Somos filhos não da escravidão, mas filhos da liberdade em Cristo, da liberdade da graça. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar este culto nesta manhã. Hoje, às 19 horas, nós vamos estar aqui louvando ao Senhor e estudando as Escrituras e sendo abençoado e agraciado pelo Senhor. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor e até a noite, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
seja sobre todos e sobre todos permaneçam, não apenas hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe.